vez que você foi ao cinema? Aquele cheirinho de pipoca no ar, aquela ansiedade quando começam a passar os trailers antes do filme começar, e aquele bate-boca pós-sessão quando todas as emoções estão ali à flor da pele. Essa é uma sensação mágica, não tem como a gente negar. Agora imagina ter essa sensação, seja em casa ou no cinema mesmo, mais de 5.000 vezes. Pois então, o Bem na Pauta de hoje é sobre a sétima arte e eu te convido para você pegar a sua pipoca e já sentar aí que o papo vai ser muito bom. Então, caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter multimídia aqui do Bem Paraná. Quem está operando pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Último lembrete antes da gente começar é que a gente está nas principais plataformas de podcast. Então a gente está em áudio no Spotify, Amazon Music e Google Podcasts e em vídeo no YouTube. Então, para o episódio de hoje, a gente está aqui com um fera da sétima arte, o Marden Machado, que tem aqui um currículo enorme, eu vou falar aqui bonitinho, porque eu acho que é um currículo muito de ouro. Ele é membro da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais e da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, mas também fala aí de filmes na CBN Curitiba, Londrina, no Plural e também é curador do Cine Passeio, além de escrever para o portal Cinemarden há quase 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Bem na Pauta. E tem também o canal no YouTube. E tem também o canal com muitos vídeos e até entrevista, né? Sim. Perfeito. Então, Marden, eu queria começar do começo, né, pra gente te conhecer. Você mora aqui em Curitiba há um tempo, mas você é curitibano de coração, né? De onde que você vem? Conta um pouquinho. Sim. Na realidade, eu sou de Teresina, no Piauí. Apesar de ter nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, meus pais se mudaram de lá. Aliás, meus pais são piauienses, mas por uma questão de trabalho, eles estavam em Natal quando eu nasci, mas voltaram para Teresina quando eu tinha apenas 8 meses de idade. Então, eu não me considero potiguar, só fiz nascer lá. Certo. Eu me criei em Teresina, então sou do Piauí. E moro aqui em Curitiba há 32 anos. 32 anos? Olha só. E lá Ou seja, eu tenho Piauí... mais tempo de Curitiba do que de qualquer outro lugar que eu É tenha verdade, vivido. sua casa. Perfeito. E você se lembra lá no Piauí ainda, quando você teve o primeiro contato com o cinema? Foi lá mesmo? Foi. Os meus pais gostavam muito de ir ao cinema, principalmente o meu pai. Eu lembro de alguns desenhos animados que ele me levou ainda muito pequeno para ver, mas assim, o filme mais antigo que eu tenho lembrança de ter visto foi o Fantástico Doutor Dolittle, a primeira versão do Doutor Dolittle de 1967, um musical estrelado pelo Rex Harrison. A lembrança que eu tenho, e eu levei muito tempo para descobrir que filme era esse, eu tinha só a lembrança. Ah, aquelas imagens, As né? imagens, assim, um filme que tinha um homem que conversava com os animais, tinha um julgamento, ele era acusado de um monte de coisa justamente por conta desse dom que ele tinha. Eu lembrava bem do julgamento, e lembrava de um barco que ele tinha, que ele usava para viajar, que era na forma de um caramujo. Então, essas lembranças eu tinha, mas eu não sabia exatamente de que filme era. Aí, um belo dia, numa sessão da tarde, Nossa! eu vi o filme passando, aí disse, foi esse o filme Teve que uma eu vi. catarse. Que legal, que legal. E você, depois crescendo, assim, tendo um pouquinho mais de... A criança, adolescente, você se lembra qual foi o filme que fez você olhar o cinema de uma forma diferente? Não só essa adoração, assim, de criança? Olha, a coisa, desde muito jovem, desde muito pequeno, eu gostava de ver filmes. E eu acho que uma das razões para essa paixão ter se fortalecido, esse amor ter se fortalecido, os meus pais tinham o trabalho dele e não tinham com quem deixar os 2 filhos mais velhos, eu e o meu irmão Douglas. E aí, naquela época, você poderia ficar dentro de uma sala de cinema, sessões contínuas. Os filmes não tinham duração tão longa como é comum hoje, filme com mais de 2 horas. Naquela época, a maior parte dos filmes tinham em torno de 1h40, 100 minutos, em média, de duração. Então, as sessões tinham horários fixos, era a sessão das 3, das 5, das 7 e das 9. E os meus pais costumavam deixar eu e o meu irmão, que é um pouco mais novo do que eu, na sala do cinema na sessão das 5, e ia nos buscar quando começava a sessão das 9. Então, a gente ficava em média 4 horas dentro da sala de cinema,
E era a coisa mais natural para mim, para o meu irmão, ver o mesmo filme 2 vezes. Ou seja, qualquer filme eu via, na maioria das vezes, pelo menos 2 vezes. E o que é que isso significava? A primeira vez que eu assisti ao filme era aquela coisa assim, eu embarcava na história, me empolgava com tudo, Uhum. viajava mesmo. Tava imerso ali. Quando começava a sessão seguinte, que eu estava vendo o filme já pela segunda vez, então, aquela questão da empolgação inicial, do mergulhar na história, já não fazia mais efeito, eu já tinha visto o filme. Uhum. Então eu prestava atenção em outras coisas que eu não havia prestado atenção na primeira vez. Eu prestava atenção no trabalho de um ator, de uma Uhum. atriz, ou em alguns movimentos de câmera que eu nem sabia direito o que era, mas me chamavam a atenção. Uhum. Por que que em alguns momentos a câmera subia, em outras ele descia, por que que ela ia da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, coisinhas assim que eu achava curioso. E aí sim, no início da adolescência, aquilo começou a dizer assim, espera aí, eu gosto disso, eu quero entender pelo menos como é que se faz isso, o que é que Uhum. está por trás disso. Naquela época, isso na década de 1970, não existia making-offs, não existia muita crítica corriqueira em jornal e revista, era Uhum. algo muito esporádico. Na TV, muito menos. As coisas melhoraram um pouquinho a partir de meados da década de 1970, quando a Rede Globo passou a transmitir a festa do Oscar. Uhum. E aí eu tomei conhecimento com a figura de um crítico de cinema, coisa que eu Era uma desconhecia, novidade. que era Aham. o Rubens Evaldo Filho. E aí, a partir dali, aquela curiosidade de tentar entender. Então, o acesso que eu tinha a informações sobre cinema Uhum. era na biblioteca da minha cidade e pesquisando em enciclopédias mesmo, Uhum. procurando pelos termos algum diretor importante que eu descobria ou que eu lia em alguma reportagem de revista ou jornal, e a própria história do cinema, né, os principais movimentos. Isso eu consegui aprender pesquisando nessas. Eu era rato de biblioteca, de ir Uhum. para lá. Era bem perto de onde eu morava na época, algo em torno de umas 4 quadras Nossa, apenas. que Eu ia privilégio. caminhando, ia para a biblioteca e Era movido ficava pelo lá. Eu interesse nunca fui de ali. jogar bola, de brincar na rua, nunca me chamou a atenção, mas Uhum. eu gostava muito de ler e de ver filmes, então era o meu grande passatempo. Ai, que legal. Realmente foi bem movido pelo interesse, né? Tinha um interesse e ficava ali focado nisso. Pra gente conhecer um pouquinho mais do Marden Cinéfilo, eu bolei aqui um bate-bola. Daí eu queria que você respondesse, pode ser com um ou outro filme, enfim, não tem Uhum. problema. Mas eu vou começar perguntando, você prefere assistir filme em casa ou no cinema hoje em dia? Eu gosto de ver filmes. Ah, Eu independente. vejo onde eu tiver disponível. Claro, Uhum. se eu pudesse escolher, eu veria todos os filmes numa sala de cinema, óbvio. Mas nem sempre isso é possível. Tem questões de distribuição, tem Uhum. filmes que não estão disponíveis para exibição em sala de cinema. Então, eu vejo como dá. Ah, ok, ok. Eu- Mas, mas eu tenho até uma média boa entre ver em sala de cinema e ver em casa. Eu ainda vejo muito filme em sala de cinema. Ah, no Cine Quando Passeio? tem, no Cine Passeio também. Tá, legal. Por exemplo, como teve agora no mês passado o Olhar de Cinema, eu Ficou vi, enfurnado. sim, eu via 2, 3, 4 filmes por dia, então procurava ver o máximo possível. Até porque são filmes que dificilmente eu poderei vê-los depois, Uhum. então ou é agora ou é agora. Perfeito, perfeito. E você tem um gênero favorito? Um gênero de filme que você sabe que você vai gostar, Eu adoro assim? faroeste. Faroeste, olha, é das Se eu antigas. tivesse que escolher. Mama, o barato do faroeste é que ele é atemporal e Uhum. você pode. Tudo bem, ele tem uma época determinada, né? O Velho Sim, mas Oeste, continua sendo feito. mas qualquer tipo de história se encaixa bem no formato. Eu já vi comédias de faroeste, já vi ficção científica de faroeste, já vi muitos dramas de faroeste, até terror de faroeste, então é um gênero bem maleável. E se eu tivesse que escolher um gênero específico que eu curto mais, eu adoro faroeste. Nossa, não achei que você fosse responder Faroeste, achei bem curioso, que legal. Uhum. E você tem algum diretor ou diretora que também
é dessa pessoa, você já tem muita possibilidade de São gostar? muitos. O Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, François Truffaut, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Akira Os clássicos. Kurosawa, Yasujiro Ozu, Pedro Almodóvar, Luiz Buñuel, Ih, você Glauber gostou. Rocha, Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho, Jorge Ó, Furtado, o Juan José Campanella, o Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, ó, Steven Spielberg. fã de carteirinha. É muita gente. Ah, que legal. Que bom saber. Eu costumo dizer que só existem dois tipos de filme: o bom e o ruim. Ponto. E isso parte da pessoa. É. Perfeito. E um filme que te fez rir? Um Peixe Chamado Wanda. Sempre que eu revejo esse O nome é filme, eu rio engraçado. demais. É muito engraçado. E claro, uma comédia clássica que eu adoro, Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder, que é outro diretor que eu Uhum. gosto muito, assim como John Ford, Howard Hawks. Tem Ah, muita legal. gente boa. E um que te fez chorar? Você chora Chora. fácil? Choro. O coração. Talvez. A Felicidade Não Se Compra, que é aquele que é meu filme favorito. É um filme que, mesmo já tendo visto diversas vezes, é um filme que sempre me comove. E que é a primeira resenha do Cinemark, não é? Sim. Olha Tinha que que ser ele. simbólico. Você escolheu de propósito quando você Sim, começou? quando eu decidi Ah, começar, eu disse: não, tem que começar com o meu bem. filme favorito. A Ah, Felicidade legal. Não Se Compra. Legal. Um filme que te decepcionou? Já teve vários, eu vou citar um específico que é de um diretor que eu gosto muito, mas esse filme me decepcionou bastante. É um filme que com muito esforço, eu cheguei até o fim. E olha que eu costumo ir até o fim. Uhum. Eu não gosto de largar um filme Sim. pela metade, mas esse eu sofri para ir até o fim, que é Brasília 18 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. Eu amo o Nelson Pereira dos Santos, tem grandes filmes que ele dirigiu, mas nesse, não sei se é porque ele estava há algum tempo sem dirigir, não sei se foi um problema do roteiro ou algum problema durante a produção, mas foi difícil passar pelo Brasília 18 graus. Não foi pra você. Agora eu fiquei na dúvida se é Brasília 18 graus ou Brasília 18%. Não tem problema. É A gente... Brasília 18 Você vai alguma achar. coisa. E um lançamento favorito de 2024? Você já tem? Esse ano, Uhum. olha, um dos filmes que eu mais curti esse ano foi o Duna Parte 2. Olha, E também um outro filme que eu gostei muito, que é uma parte 2, mas ele só vai estrear no final de agosto, mas eu já eu já vi. sei qual é. Estômago 2, O Poderoso Chefe, também gostei bastante. Disse É, isso pro Marcos logo depois que eu assisti. são bom indicativo, então a gente Uhum. já fica animado. Ah, que legal. Então, E, eu... e claro, tem os filmes que concorreram ao Oscar, Uhum. a maioria chegou ao Brasil somente este ano, como Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, são todos grandes filmes também, filmes marcantes desse ano. Que legal. Maratona do Oscar é um período ali no ano, né? Que é Muita coisa para ver em muito pouco tempo. verdade. E muita coisa pra comentar, e muita coisa pra falar, e muita gente querendo saber sobre. É isso. Eu ia te perguntar qual é o seu filme favorito. Eu achei que ia ser quase um crime perguntar isso, mas que bom que então você já tem essa resposta já na Uhum. ponta da língua. Esse e o Blade Runner. Blade Runner, olha, legal. Então, você falou um pouquinho sobre cinema, mas eu acho muito interessante porque quando a gente fica muito interessado em algo, quando a gente é criança, adolescente, vai crescendo com esse interesse, a gente costuma querer trabalhar com isso. E você hoje trabalha com cinema 100%, mas você também é jornalista. Então eu queria te perguntar, né, como, da onde que veio o jornalismo, por que o jornalismo, enfim. Olha, foi uma questão prática e pragmática também. Chegou aquela fase em que a gente tem que fazer o vestibular para começar o curso superior. Eu não fiz o meu curso superior de imediato. Uhum. Quando eu cheguei aos meus 17, 18 anos, não via nenhum curso que me agradasse seguir. Eu sonhava em ser diretor de filmes, dirigir filmes. E morava em Teresina, não havia nenhum curso parecido com isso. E não tinha condições na época de ir para um grande centro estudar. Então, eu comecei a trabalhar e deixei isso de lado por um tempo. Até que com 20 para 21 anos, assim, bem, eu vou ter que fazer um curso superior agora. Não tinha mais como escapar.
E aí eu procurei, na época, o curso que mais se aproximava daquilo que eu queria fazer. Eu já escrevia, não regularmente, mas eu já escrevi um pouco sobre cinema, até por pressão, por cobrança de alguns amigos que sabiam que eu gostava, que eu Sim, entendia um pouco da coisa, e um deles, um dia, que assumiu a edição do Caderno Cultural de um jornal lá de Teresina, um dia a gente se encontrou com outro grupo de amigos e eu tinha voltado dos Estados Unidos, onde eu tinha ido a primeira vez, e tinha visto lá um filme que ainda era inédito em Teresina, que era o Império Contra-Ataca, o uhum, episódio 5 do Star Wars. E aí eu comecei a falar entusiasticamente sobre o filme. E aí ele chegou para mim, isso era uma terça-feira, ele chegou para mim e disse assim, você me escreveria 2 ou 3 laudas sobre esse filme? Botar no papel tudo isso que você falou agora para gente, eu não sabia nem o que era uma lauda. aham. Aí eu perguntei, "Mas o que é Que uma é isso? lauda?" Ele disse assim, 2 ou 3 folhas, espaço 1 e-mail. Uhum. Forma mais simples de Che- explicar. Aí eu disse, acho que consigo. Aí, mas eu preciso que você me entregue isso depois de amanhã. Era uma terça, eu tinha que entregar até a quinta. Aí eu cheguei em casa, fui no escritório do meu pai, peguei a máquina de escrever e comecei a E foi escrever. indo, Eu aham. escrevi. Escrevi as 3 laudas, entreguei para ele na quinta-feira e no domingo seguinte saiu o meu primeiro texto publicado sobre um filme num jornal, uma página inteira Caramba. sobre o Império Contra-Ataca. E na sequência, porque em Teresina o Império Contra-Ataca ainda estava inédito. Ele já tinha estreado, isso foi em outubro de 1983. Uhum. O Império Contra-Ataque já tinha cerca de 3 anos que tinha estreado, mas em Teresina ainda não. Aí eles, como ia lançar o Retorno de Jedi, claro, Pra tinha dar que aquela. exibir até para você Aham. entender a Sim, história. aquela relembrada. Então eles fizeram um mini festival, reprisaram o episódio 4, Uhum. exibiram um novo, que era inédito lá, para na sequência exibir o Retorno de Jedi. E o Retorno de Jedi foi o meu segundo texto. Ai, que legal! Foi um E a seguido do partir outro. daí, o Kennard, que era esse editor do Caderno Cultural, do Jornal da Manhã, me convidou para escrever Uhum. uma vez por semana sobre o principal lançamento nos cinemas naquela semana. Uhum. E começou aí. Meio que sem querer querendo, juntou os dois Aí mundos por ali. conta disso, de já estar meio que escrevendo sobre cinema, e uma vez que eu não tinha como estudar cinema propriamente dito, o jornalismo era o que chegava mais perto, pelo menos eu Uhum. poderia exercitar a escrita. E Verdade. anos depois, já trabalhando como jornalista, eu fui convidado para acompanhar as filmagens de um filme. Uhum. E aí eu me dei conta de que eu não havia nascido para ser um diretor de cinema. Não era para mim. Eu vendo o trabalho do diretor, disse, não, eu não nasci para isso. Eu não vou Por ser quê? O um... que que te chamou ali que você. Era muita coisa, assim, ter que lidar com muita gente, com muita coisinha, e não era minha praia. Ok. Apesar de não parecer, eu sou uma pessoa mais quieta, mais Uhum. retraída, tímida mesmo, e eu não me vi como um diretor, Uhum. mas eu me vi como um roteirista, que tinha muito a ver Até com a com escrita, a né? escrita. Então, eu me dizia, sem problema nenhum, não Uhum. fiquei, não. Foi um fechamento Eu ali, falei, mas eu né? não nasci para Realmente isso. não era pra Eu mim. sempre tive essa visão bem pragmática das coisas. Se Uhum. der, dá. Se não Não, dá, tá tudo bem. é aquela coisa, quando tem que ser, acontece. Uhum. Tudo acontece. E quando não tem que ser, então muitas coisas que eu ganhei ou que eu perdi na vida foi por conta disso. Eu nunca, você perguntou antes de nós gravarmos a questão do Uhum. apego. Sim, Quando tem que ser, é e ponto. Quando não tem que ser, eu não sofro por isso, nunca sofri por isso. perfeito. E mesmo as coisas que eu tive, quando eu tenho que me desfazer delas, Uhum. sempre tem um propósito, é para isso e ponto, seguir em frente. Sim, é que a gente tava comentando dos DVDs que você doou pro Cine Passeio, né? Mais de 4.000. Viu? E daí 4.000 é um número, né? Que a gente fica um pouco chocado. Eu perguntei, nossa, não Na foi. realidade, eu Não. tinha 5.000 filmes. Desses 5.000,
1.000 não eram importados, não tinha legenda em português e Daí não nada, seria então acessível não também, né? faria, e até questão de região diferente, não Uhum. faria sentido colocar num espaço para compartilhar, Sim. porque, primeiro, ia ter dificuldade para rodar o disco Sim. e, Uhum. por não ter legendas, muita gente não teria acesso a eles. E aí eu faço parte de um grupo de colecionadores, eu anunciei, ó, estou com os filmes tais, 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 tais para vender. Aí eu vendi esses Ah, 1.000 para entendi. colecionadores. Aí Uhum. eu vendi relativamente bem, porque vendi para gente que Sim. valoriza. E todos os que tinham legenda em português, e eram região 4, sendo o DVD, ou região A, Uhum. que é para Blu-ray, ou região 0, que roda em qualquer lugar, esses estão Estão lá hoje no no Cine Cine Passeio. Passeio. Que legal, que legal. Aproveitar que a gente estava falando sobre escrita, eu queria trazer aqui o Cinemarden. Vou pedir pro Evandro colocar aqui pra gente dar uma olhadinha no portal de hoje também. E ótimo nome, por sinal, eu achei esse nome muito, muito bom. E eu queria te perguntar, quando que você decidiu criar o Cinemarden? Porque ele já vai fazer quase 15 anos, né? Uhum. E é uma consistência muito grande, postando todos os dias. Eu queria saber quando que você teve essa ideia. Na realidade, o Cinemark dele já existe há quase 20 anos. A primeira postagem aconteceu em 2006. Eu Uhum. já falava sobre cinema em duas rádios aqui de Curitiba, na época 96 Rock e a própria CBN. E muita gente me escrevia ou ligava para as rádios pedindo dicas, orientações, e nem sempre a gente tinha como atender tudo isso via rádio, né? Porque Uhum. tem um tempo limitado. Por mais que eu ficasse no estúdio, no caso do 96 minutos, que eu ficava 2 horas no estúdio, mas depois eu ia embora Uhum. e o programa era ao vivo, acabou, não tinha como atender mais ninguém. Me veio a ideia de criar na época um blog. E aí eu comecei a escrever sem ter um formato específico. E ao longo desses primeiros anos, de 2006 até 2010, durante 4 anos, eu fiquei testando vários Ah, formatos de legal. texto. Uhum. Aí tinha texto mais analítico, tinha resenhas breves, tinha textos sobre determinados diretores ou uma análise mais profunda de determinados filmes ou movimentos e Uhum. tudo. E aí eu fui vendo que o que as pessoas liam mais e interagiam mais eram as resenhas mais curtas, que até muitos, eu fiz uma enquete na época e muitos disseram que esses textos mais curtos pareciam muito com o que eu falava Ah, sobre os legal. filmes no rádio. Uhum. É como se eles, ao ler aquele texto, que eles Então, liam em torno de 2, 3 minutos no máximo, tivessem me ouvindo uhum. falar sobre eles. Então foi esse o formato que eu adotei. Aí sim, a partir de 2010, criando a coluna Filme do Dia, e desde então não parei. O dia preciso, 9 de setembro de 2010, até hoje. Você vê, no dia que nós estamos Uhum. Ah, pode gravando colocar aí, aqui, Evandro, rapidinho, no dia que a nós home, estamos só pra gente mostrar. gravando, é o filme de número 5046. Perfeito, ó, tá bem aqui na capa ali, ó, número 5046, inclusive é esse aqui, o do As Peter Aventuras de Pan. Peter Pan. O de ontem foi feito na Inglaterra, que é um documentário muito Aham. legal sobre a dupla Michael Powell e Emerick Pressburger. E dá pra ver que tem filme de tudo quanto é gênero, Sim, de tudo quanto é a ideia do estilo. começo, essa mistureba de gêneros e tudo, Uhum. é porque na época que eu comecei a escrever, ainda existiam as videolocadoras. Ah, legal. E eu queria reproduzir no blog a sensação de você entrar numa videolocadora e ver um mundo de filmes e ficar meio que perdido. Eu Aham. começo por qual? Sim. Então, o site tenta reproduzir. É, às vezes pela foto, né? Você fala, É, nossa, isso aqui acho se que me você subir, trouxe você vai ver, atenção. ó, são É. bem diferentes. Sim, é muito legal e realmente não dá pra mentir. 5.046. Queria perguntar justamente sobre isso, né? Mais de 5.000 resenhas depois. Assistir um filme pra você já é uma rotina. Não tem É, um dia que você não mas, assista. Luísa, esse número é o que eu resenhei no É. site. Aham. Na prática, eu já vi mais de 20.000 filmes. Meu Deus. Não consigo imaginar, assim. E você assiste filme Ah, todo dia, né? todo dia. A minha Não média tem um dia. anual gira em torno de 400 a 500 filmes por ano.
Nós Tá. estamos hoje, no dia dessa gravação, comecinho de julho, eu já vi 210 filmes só Em esse ano. 2024. E hoje já E assistiu um e isso, meio. isso todo ano eu faço, eu tenho uma Uhum. planilha de Excel, todo filme que eu assisto, seja em casa ou seja no cinema, eu Coloca. anoto o nome. E Uhum. aí vou dando uma pontuação para ele. Uhum. Porque chega dezembro, todo mundo começa a perguntar quais foram os melhores filmes A do ano. lista. Aí eu simplesmente faço a O filtro. classificação pelo É. Excel, pela pontuação. Então eu tenho Uhum. facilmente em dezembro os que eu gostei mais no ano. Que Aí, legal. claro, eu tiro fora aqueles que são reprises, que eu marco É isso que eu ia também. perguntar. Você costuma reassistir? Sim, sim, Ah, ok. mas aí eu deixo nessa lista só os que foram lançados no ano. Uhum. Então, é bem tranquilo. A minha média anual gira entre 400 e 500 filmes. E você tem uma lista de filmes que você quer assistir? Porque acho que pra conseguir Sim, assistir filmes todos os dias, você precisa ter pelo menos uma noção de quais estão ali no sim, horizonte, né? eu faço isso em função também do site, né? Ah, Eu legal. tenho meio que já programado os filmes que eu vou comentar. Uhum. Por conta do lançamento nos cinemas ou no streaming, então isso vai sendo organizado até para não me perder. Aí Sim. tem o trabalho do jornalista, né, de ter um Sim, método para não me perder. legal. E depois de tantos e tantos e tantos filmes, você ainda se surpreende? Ou você ainda Claro, se vê entediado às não, não, vezes? de forma alguma. Ah, legal. Eu costumo dizer sempre antes de ver qualquer filme, me surpreenda. Uhum. Eu procuro ir sempre desarmado. Claro, quando é um filme de um diretor que eu já conheço, aí tem aquela expectativa, Sim, porque é um diretor que a tem um gente repertório, né? por exemplo, quando eu vejo um filme novo do Martin Scorsese ou do Spielberg ou de algum outro diretor ainda em atividade, que eu estou extremamente ansioso para ver, por exemplo, Megalópolis, do Francis Ford Coppola, que ainda não tem distribuição no Brasil. Uhum. Então, essa expectativa, quando é um trabalho assim de um diretor que eu já conheço, ou então quando eu encontro, consigo um filme bem antigo de um cineasta que eu gosto muito e que eu ainda não vi, sempre é um prazer descobrir. Uma joia, né? Que Uhum. legal. E pensando no sentido da crítica, né? Porque a gente assistir um filme por assistir é uma coisa, mas depois quando você vai fazer a crítica, a gente tem no imaginário aquele crítico do Ratatouille, por exemplo, que vai Uhum. só, enfim, falar mal ou procurar erros, procurar coisas ruins ali naquela obra. Como é pra você quando você senta pra fazer uma crítica? O que que você considera ali? Olha, eu sempre tenho um respeito muito grande pelo filme em si como obra de arte, mesmo que seja um filme ruim, é algo que envolveu muita gente e, na maioria das vezes, pessoas com as melhores das intenções queriam fazer um trabalho bom mesmo Uhum, e, sei lá, por alguma situação específica ou vários fatores, a coisa desandou. uhum, Mas eu parto sempre do princípio de que se procurou fazer algo uhum. legal. Sim. Eu não costumo falar mal de filme. Se é um filme que eu realmente não gostei nada, eu simplesmente não escrevo. Uhum. Aí se alguém: "Mas por que você não escreveu sobre filme tal?" "Ah, porque eu não gostei do Por filme, que que eu vou escrever sobre algo que eu não não. gostei". Claro que existem filmes que merecem que você aponte algum problema que ele tem, mas isso eu procuro fazer isso sempre de uma maneira muito elegante, Uhum. tá. E até por já escrever há bastante tempo, eu já desenvolvi meio que um sistema de escrita, um método de escrita. Eu procuro sempre contextualizar a obra dentro de um contexto, Que ela foi primeiro, feita. da filmografia do Ah, diretor legal. e num âmbito maior, Uhum. tentando situar historicamente aquela obra dentro da própria filmografia do cineasta e também dentro, sei lá, da história do cinema, Sim. quando é o caso. Segundo, qual foi o objetivo desse filme? O que é que esse filme quer? Se for uma comédia, por exemplo, a comédia obrigatoriamente tem que fazer rir. Uhum. Mesmo que esse riso provoque uma reflexão, mas essencialmente ela tem que fazer rir, é uma comédia, ela tem Certo. que fazer rir. Eu já vi comédias onde eu não ria um minuto Nem aquela sequer. fungadinha no nariz, Não assim. dá, o drama tem que te comover, tem que te envolver, tem que falar de uma superação, de algum grande desafio enfrentado. Um terror tem que te assustar.
Então, o filme tem que Cumprir o cumprir objetivo o que ele se objetivo propôs. dele como obra, como gênero, né? Faço um breve resumo e eu desafio qualquer um a ler qualquer resenha minha, eu não dou spoiler. Eu É particularmente, eu não verdade. tenho problema com spoiler. Não tenho. Você pode chegar antes para mim e contar um filme inteiro, como é que acaba. É aquela velha máxima, eu não me preocupo com o destino, eu gosto da Da viagem. jornada. Isso não vai tirar o teu interesse De pelaquela forma obra. alguma. Ah, legal. Agora, se alguém Eu está também do sou meu assim. lado e começa a falar, aí não dá. Uhum. Como já aconteceu. Às vezes eu estava no cinema, tinha alguém que acho que já tinha visto o filme e começou a dizer pro colega, ó, presta atenção, agora vai acontecer isso. Aí não Não! dá. Aí a jornada tá Não, sendo aí não dá. Não, aí interrompida. não dá, porque aí É. ele tá me tirando da história. Sim, exatamente. Mas se me Legal. contar antes, Não não tem tem problema problema. nenhum. Por Legal. exemplo, não é mais spoiler, já tem mais de 40 anos. Quando eu fui ver o Império Contra-Ataca, eu sabia que o Darth Vader era o pai do Luke. Uhum. E isso não me tirou o impacto da revelação no filme, de Sim. forma alguma. Então, eu não tenho problema com spoiler, mas eu sei que muita gente tem. E o meu filho caçula, o meu filho caçula, o Philip, ele, ele é tão avesso a spoiler que eu não posso nem dizer para ele se eu gostei ou não de um filme. Sério? Tem que ser neutro. Neutro. Quanto Veja ele você. evita ver trailers. Nossa, nesse nível. É Ah, nesse ok. nível. É, Ele cada um com evita ver sua. trailers, então, até por conta disso, como eles costumam ler o que eu escrevo, eu Uhum. sempre tomei esse cuidado, eu não dou spoiler nos meus textos. E eu sempre fecho com uma análise, o que é que Uhum. tem de legal no filme, o que é que você precisa ser um pouco mais atento para perceber, porque tem coisas que estão tão ocultas ou não são assim tão evidentes, que é bom você dar um Uma toque. ênfase ali. Mas, em resumo, eu poderia dizer que o que eu escrevo é para estimular as pessoas a verem o filme. Existem críticas de amigos meus críticos que eu até discuto com eles e eles até concordam. Existem críticas que precisam ser lidas depois que você vê o filme, não antes. Principalmente aquelas que são mais analíticas, que vão fundo, Uhum. porque aí Mas tem que ter o contexto. eles têm que falar algumas coisas Uhum. importantes Sim. Algumas da decisões. histórias e Aham. tudo para poder fundamentar o que eles estão explicitando no texto. Então, tem texto que é conveniente que você lê depois de ter Uhum. visto o filme, mas a minha não, a minha pelo contrário, ela pode ser lida sem problema nenhum antes, porque uma das finalidades dela é te estimular a ver o filme. Ser uma Isso é recomendação, uma né? recomendação. Que legal. Acho que tem muito a ver com o teu trabalho de curador também, né? Acho que esse outro lado também é muito interessante. Hoje você atua como curador no Cine Passeio, né? Um dos poucos cinemas de rua que a gente tem aí no Brasil. Um dos queridinhos aqui em Curitiba também, se não o mais queridinho. E eu queria te perguntar também o que que você leva em consideração quando você vai fazer uma curadoria, porque a gente eu imagino que deve ser um equilíbrio, né? O que que as pessoas estão esperando, o que que você acha que as pessoas podem se impressionar de uma obra que elas ainda não conhecem muito bem. O que que você leva ali em consideração na hora? É toda semana, né, que vocês fazem? Toda semana, Nossa, todo domingo. todo domingo você tá ali. Enquanto rola o Fantástico, eu e o Marcos, a gente está discutindo o que vai passar no Uhum, cinema a partir da quinta-feira seguinte. Mas uma das razões do sucesso do nosso trabalho, meu e de Marco Jorge, como curadores do Cine Passeio, é que a gente começou esse trabalho 2 anos antes do cinema ser inaugurado. O cinema foi aberto no final de março de 2019, mas a gente começou a trabalhar na curadoria das salas em maio de 2017. O caramba, prédio ainda estava em em reforma? reforma e tudo. Foi positivo que a gente pôde acompanhar todo o trabalho das salas Uhum, físicas, mas a gente teve tempo para ir delineando que programação nós gostaríamos de ter na sala. Então, a primeira decisão foi que nós teríamos uma programação horizontal. Aí alguém pode perguntar, o que raios é o uma que que significa? programação? Existem as programações verticais e horizontais. A vertical é aquela que é adotada em boa parte das salas de shopping. Ou seja, é um mesmo filme em cartaz, naquela sala, em todas as sessões, às vezes até em 2, 3 salas simultaneamente, o Uhum, mesmo filme em todas as sessões. Essa é a programação vertical e é a que predomina no mundo todo. uhum, A horizontal
é um filme diferente por sessão. Ou seja, Rotatividade. no caso do Cine Passeio, nós temos 2 salas com 4 sessões diárias em cada sala. Nós temos pelo menos 8 filmes diferentes por semana, sem incluir aí as sessões de matinê, que a gente tem todo sábado e domingo, aí já aumenta para 10 filmes, e eventualmente a sessão das 11 ou a sessão da meia-noite, ou seja, há semanas que pode chegar a 12 filmes diferentes em apenas 2 salas. Eu até costumo usar como exemplo, na época do lançamento de Vingadores Ultimatum, que ocupou na época mais de 80% das salas de cinema do Brasil. Nossa, foi tudo isso? Aqui em Curitiba, um complexo com 8 salas de cinema, 7 delas estavam passando Os Vingadores e uma outra estava passando o Shazam. Ou seja, você tinha 8 salas exibindo apenas 2 filmes. Na mesma semana, nós, com apenas 2 salas, nós estávamos exibindo 10 filmes diferentes. Então, essa é a programação horizontal. Então, essa foi a primeira decisão nossa de ter uma programação horizontal. A gente optou por ela justamente para ter uma diversidade maior e também porque havia uma quantidade muito grande de filmes que nunca haviam sido exibidos em Curitiba, porque não tinham o perfil das salas de shopping. Não eram filmes considerados comerciais. Então, a gente tinha uma oferta muito grande de filmes, e com 2 salas apenas, não, a gente vai ter que ter essa variedade. Então, uma coisa complementou a outra. Outra decisão que nós tomamos, e isso sem levar em conta a questão de cotas, de tela e tudo mais, que hoje voltou a ser obrigatório, nós decidimos que teríamos toda semana pelo menos um filme brasileiro em cartaz. Sempre. E isso vem sendo feito desde então. Caramba! Então, Realmente é uma esses programação quase bem... 2 anos antes de abrir as salas, a gente teve tempo para contactar as distribuidoras. A gente foi a São Paulo, visitamos todas as distribuidoras de filmes, apresentamos o projeto, apresentamos a nossa proposta, a gente quer fazer uma programação assim, desse jeito. Alguns até foram um pouco resistentes a isso no começo, mas depois viram que funcionava muito bem. Sim. E hoje a gente não tem problema, a gente exibe filme de qualquer distribuidora dentro do... A gente nunca abriu exceção para ninguém. Já tivemos até oferta com algumas vantagens até para exibir o mesmo filme simultaneamente nas 2 salas. Não. A gente sempre falou, se a gente abrir exceção para um, primeiro a gente fica Aí vai abrir a desmoralizado, porteira. vai ter que abrir para todo mundo. Então a gente não abre, Ai, que de legal. forma alguma. E tem sido assim, quando o cinema foi inaugurado, no final de março de 2019, a gente já estava com um formato de programação bem consolidado entre eu e Marcos. Botamos em prática e funcionou como a gente esperava mesmo. Ai, que legal. Então, vocês imaginaram que iria cair tanto no gosto das pessoas? Tanto o Cine Passeio como um Não. cinema de rua, quanto a programação? Claro, a gente sempre espera Otimista. que funcione. O nosso objetivo até é dizer assim, olha, a gente disse isso na época, a gente pensa numa programação que o público venha para cá sem saber o que está passando, porque ele terá a certeza de que encontrará um filme legal para ver. Esse era o nosso Ótimo. objetivo. Ai, que E a legal. gente tem Cumprido. tentado. Perfeito. E aí, todo fim de semana eu costumo ir lá, fico circulando pelas salas, vou ver algum filme, fico no café, fico no corredor. Nem todo mundo me conhece. Então eu fico lá na minha quietinho, só ouvindo, observando, vendo o que é que as pessoas estão comentando da programação, o que tipo de filme eles gostariam de ver. A gente recebe um feedback do pessoal que fica na bilheteria, no atendimento, que sempre pergunta, vai passar filme tal? Quando é que chega filme tal? Isso até fez com que a gente fizesse um ajuste na programação para exibir os chamados blockbusters, né? Aqueles grandes lançamentos, porque por conta da diferença no valor do ingresso, o ingresso no Cine Passeio é bem mais em conta do que nas outras salas, muita gente, por uma questão de poder aquisitivo, gostariam de ver um filme, por exemplo, como Duna, ou o Batman, ou o filme do Coringa, ou Barbie, ou Oppenheimer,
e não tem grana, R$ 40 para pagar numa sala de shopping, lá ele paga 10. Uhum. Então, a gente procura também contemplar esse público. A gente tem pelo menos um blockbuster na Sim. programação. O Até a gente de. brinca. No Cine Passeio a gente passa até filme americano. Até, né, por exemplo, agora acho que Divertidamente 2 deve estar Sim, sendo sem o né, a cota. campeão. E vamos entrar com o meu malvado favorito 4, mas é o período de férias, é um Uhum, tipo de programação. A gente faz verdade. uma programação especial no período de férias porque tem um público cativo. Sim. Mas mesmo quando a gente exibe esses grandes filmes hollywoodianos, a gente tem um critério, não é Uhum. todo filme que a gente passa. Então, mas sempre tem pelo menos um. A gente passou Missão Impossível, por exemplo, Olha só, mas não a estava gente não esperando. passou Os Vingadores, não Uhum. passou nenhum dos outros filmes da Marvel. O único filme da Marvel que a gente exibiu foi um dos filmes do Homem-Aranha, e no Ah, período de aham. férias. Sim. Que também tem um recorte específico, A né? gente tem uma sessão de clássicos. Essa semana, esse mês a gente exibiu Blade Runner, a gente vai exibir Goonies em breve, vamos ter Gremlins mais para frente. Uhum. Então, sempre esses filmes assim que povoaram a mente das pessoas na Nostalgia, né? adolescência ou na infância, além de grandes clássicos mesmo, como foi Lawrence da Arábia, a trilogia do Poderoso Chefão. São Uhum. filmes que sempre que a gente consegue Um uma cópia espaço. restaurada em ótima Uhum. qualidade, a gente exibe também. Que legal. E o terraço também, né? Tem a programação do Terraço, que é sempre no último fim de semana de mês, gratuitamente. Uhum. A gente Muito procura concorrida. vincular a programação do Terraço com algum tema. Ah, legal. Como mês passado, por exemplo, a gente exibiu Furiosa, Uhum. que é um filme da saga do Mad Max, e no Terraço a gente exibiu os 4 filmes do Mad Max, Aí, ó. gratuitamente. O Mad Max 1, o 2, o 3 e o Estrada da Fúria. Que legal, que legal. Realmente faz um resgate ali, né? Uhum. Que bacana. Então, agora encaminhando para o final da nossa conversa, passou super rápido. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro, né? Eu vou pedir para o Evandro, o link também está na pauta, se você puder colocar, não tenha pressa. Mas eu vou pedir para ele colocar aqui o linkzinho da, não sei se é da pré-venda, enfim, O link que está disponível hoje é o da é da pré-venda pré-venda? da versão impressa do livro, porque ele já está Uhum. disponível em versão online. Ah, legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, há quanto tempo que você tinha essa ideia já na cabeça, porque assim, recentemente a gente entrevistou um jornalista de música que faz resenha de show. E daí ele já fez mais de 1000, já fez resenha de mais de 1000 shows, e daí pra colocar tudo aquilo ali num livro só é bem complicado. Então eu queria perguntar quando que você teve essa sacada do Oscar especificamente, e há quanto tempo que você já pensava em fazer esse livro? Olha, esse na verdade é o meu quinto livro, eu já havia lançado outros 4 antes, e a ideia para esse livro surgiu em 2018. Mas e por que o do Oscar? Aquela história que eu te contei no começo da nossa conversa, né? Uhum, Eu tomei conhecimento do trabalho de um crítico de cinema e vi um pouco de bastidor de uma produção cinematográfica quando a Rede Globo começou a transmitir a festa do Oscar em meados da década de 1970 com Rubens Evaldo Filho. uhum. Eu fiquei muito amigo do Rubens há muito tempo atrás. Ele me foi apresentado por um amigo comum num festival de cinema que eu participei ainda na década de 1980. A gente havia nascido no mesmo dia, só ele era 18 anos mais velho do que eu, mas o nosso aniversário era no mesmo dia. E isso nos aproximou, a gente ficou muito amigo desde então. E quando eu tive essa ideia, eu liguei para o Rubens e falei: Ó, Rubens, estou pensando em escrever um livro onde eu vou comentar todos os vencedores do Oscar em todas as categorias de ficção em Uhum. longa-metragem. Ou Ok, isso seja, já faz um recorte. não, Uhum. mas por que isso? Porque eu não consegui acesso a muito dos documentários e Uhum. dos curtas. Então eu queria poder ver todos os filmes. Então Sim. os outros eu consegui acesso. Teve um filme que eu não consegui acessar porque esse filme está perdido mesmo. Sério? Só existem cerca de 20 minutos dele que eu consegui Nossa. ver. E eu até na resenha eu explico, olha, Uhum. Eu vi os 20 minutos. eu estou escrevendo isso em cima do pouco que eu vi do filme e de textos que escreveram sobre o filme na época que ele foi lançado. Eu Uhum. deixo bem claro, eu sou bem Sim, honesto é o que nisso. tinha É o disponível. que tinha disponível.
E aí eu convidei o Rubens para escrever o prefácio, porque na minha cabeça um livro sobre o Oscar tinha que ter o Rubens participando. Ele ficou bem empolgado e eu comecei a escrever em 2018, comecei a ver os que eu não tinha visto. A primeira coisa foi montar uma Foi grande uma missão, tabela né? para catalogar tudo. Aqui, Cinemarden vai ao Oscar. Oscar. Muito E feliz. aí eu já estava adiantando esse trabalho. Em 2019 o Rubens vem a falecer. E aí eu dei uma parada, aí veio a pandemia, aí até para me ocupar um pouco, não, vou retomar. Uhum. Voltei a rever os filmes e a escrever. Eu concluí tudo em 2023, Olha, ano passado. ano passado. E aí me veio a ideia, num primeiro momento, se fosse um livro impresso, porque no final deu quase 1000 filmes. Se fosse um Bastante. livro impresso, no padrão dos anteriores que eu já havia lançado, seria um livro de mais de 1000 páginas. Ou seja, ele não poderia sair num único volume, teria que ser 2 ou 3 volumes, ia ser um projeto caro, Uhum. não só para produzir, como para vender também. Aí me veio a ideia, não, vou fazê-lo digital, que aí Bastante digital liberdade. tem mais liberdade. Ele ficou no formato Kindle com quase 2000 páginas Meu por Deus. conta da formatação, Sim, né, aham. Que é um pouquinho que é diferente. diferenciado. Mas foi incluído todos os filmes, cada capítulo equivale a uma cerimônia, tem o dia da cerimônia, onde ela aconteceu e tem o cartaz do filme vencedor de melhor filme naquele ano. Aí na sequência você tem a lista de todos os indicados com o vencedor na categoria marcada em negrito. Uhum. E na sequência você tem as Resenhas. resenhas dos vencedores. E assim vai da primeira cerimônia, em 1929, até, no caso do livro, tem até a do ano passado, mas assim que for lançada a versão impressa, o arquivo digital vai ser atualizado, vai incluir o Olha, que ano legal. de Do livro. 2024 com a 96ª cerimônia. E Uhum. claro, quem tiver comprado, no Kindle é super simples, você Aham. apaga e baixa de novo Que ele atualiza. que ele atualiza. Que legal. E aí veio o desafio. Como é que a gente pode fazer uma versão impressa dele sem ficar muito pesado, muito caro? Calhamaço, né? Então, na versão impressa, que chega agora em agosto, vamos ter apenas a imagem do filme, do cartaz do filme vencedor de melhor filme. Ah, E entendi. aí Deu os uma reduzida. demais não vai ter as imagens, vai ser só o texto. Então Uhum. vamos ter, em média, 2 textos por página. Ou seja, mesmo assim o livro ficou com quase 600 páginas, Deu uma enxugada, mas mas tudo mesmo assim bem. ainda ficou, Grande. porque além dos textos, um amigo meu que tem um canal, o Felipe, que é até que de Curitiba, ele mora em São Paulo, o Felipe Haurehuk, meu tio cinéfilo. Uhum. O nome o canal dele era Meu Tio Oscar, mas ele teve que mudar por uma questão legal para Meu Tio Cinéfilo. Ele é um apaixonado pelo Oscar também e ele escreveu um apêndice onde ele conta curiosidades da cerimônia. Quem ganhou mais estatueta, quantas vezes o Brasil concorreu, quais Faz foram esse os filmes. balanço. Faz um levantamento estatístico bem Legal. legal, que está como apêndice do livro. Isso aí. E uma vez que o Rubens não pôde mais escrever o prefácio por ter morrido prematuramente, eu procurei um outro crítico de cinema das antigas, como se diz, que é contemporâneo do Rubens e que sempre cobriu festivais e o Oscar também. Entrei em contato com o Luiz Carlos Merten, que é crítico de cinema do Estadão. Aí expliquei tudo para ele e ele me contou uma história muito curiosa, que até está no prefácio que ele terminou escrevendo, que eu desconhecia completamente. Aí você vê como são certas coincidências que aquilo que eu disse, quando tem que ser, Você. é e ponto. Aham. Ele falou: Olha, eu vou te contar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe. Quando o Rubens sofreu uma queda, que ele terminou morrendo em decorrência, ele teve um mal-estar, Uhum. caiu numa escada rolante, e em decorrência dessa queda e do problema que ele teve, ele veio a falecer Uhum. tempos depois. O Rubens foi hospitalizado
e ficou do meu lado no hospital. Eu estava lá para fazer uma cirurgia. Caramba. E aí eu expliquei, ó, eu tinha pensado, eu contei tudo para ele, ó, o Rubens escreveria por conta de tudo isso e com a morte dele, e ele topou. Na hora ele só me pediu que, me mande não precisa mandar tudo, mas me mande alguns textos só para eu ter uma ideia do todo. Aí eu mandei, ele até depois que me ligou disse assim, mas eu pensei que você fosse falar das fofocas de bastidores. Então ele disse, Merten, pode até ser que eu venha fazer isso, mas mais para frente, numa edição dos 100 anos, por exemplo, daqui a 4 anos a academia faz 100 anos, né? Sim. Não, mas você tem que contar os bastidores é que são interessantes também. Mas ele escreveu um prefácio muito legal, onde ele conta essa história dele com o Rubens, né? De estarem juntos no mesmo hospital, e me provoca também, né, a cumprir essa promessa no futuro. Agora você vai ter que, em 2029, 2029. vai ter que já estar trabalhando. Já Não, mas eu e o Felipe, a gente já pensa numa Uhum. edição comemorativa dos 100 anos, mas aí é uma coisa mais ambiciosa. Ah, Mas vai legal. ter as Bom fofocas, saber. vai ter fotos, que a gente pensa em fazer um livro de mesa, um livro assim, Ai, chique. capa dura. Sim, e focado mais na cerimônia. Na cerimônia, mas tendo o bastidor também. Ah, legal, legal, muito legal. E para quem tiver interesse no livro, eu vi que tá no site da Arte Letra. Letras, e tá também no meu site o link, né? Ah, perfeito, perfeito. Aí você me fez uma pergunta que eu terminei não respondendo direito. Como é que surgiu o nome? Aham, verdade. Quando eu fui montar primeiramente o blog, era um blog, eu usava o Blogspot, aquela coisa toda. Aí chega aquele momento de fazer a ficha e botar o nome. Ele iria, na minha cabeça ia se chamar Cinema com Marden Machado. Ok. E aí eu comecei a digitar, e aí deu um erro na digitação, deu uma travada no teclado, aí apareceu Cinemarden Machado. Ao invés de Cinema com Marden Machado, ficou Cinemarden Machado. Aí eu disse, uau, não, Cinemarden Machado é grande demais. Tirei o Machado de Cinemarden. O que era pra ser... Foi assim, por acaso. Que legal, não sabia. Aí ficou Cinemarden. Eu achei que você tinha montado. Aí, claro, amigos meus, quando viram, cara, que sacada, Cinemarden. Ele disse, olha, eu vou te revelar, não foi assim uma sacada, foi um acidente, mas um feliz acidente. O destino estava pregando uma peça ali. Perfeito, muito obrigada pela conversa, Marden. Obrigado a você, Luísa. Nossa, um poço de conhecimento aqui sobre cinema, é muito legal te ter aqui. E muito legal conhecer mais a sua história também. Obrigada por ter compartilhado. Obrigado a vocês. Imagina! E muito obrigada a você também que assistiu até agora. Não esquece de deixar um gostei, de comentar quais outros assuntos que você acha interessante da gente trazer para o Bem na Pauta. E também não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais e conferir o Cinemarden vai ao Oscar, tá? A gente vai deixar os links aqui para vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.